Vamos sentar e abrir a Palavra de Deus. Glória a Deus. No livro de Paulo aos Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4. Vamos falar sobre um tema que nem sempre damos atenção. Nós vínhamos a falar no caminho sobre um aspecto que nem sempre prestamos atenção. Talvez os irmãos vão ficar assim a olhar para mim e ficar estranhos. Mas aquilo que nós experimentamos não é o mais real. Eu vou explicar. Aquilo que nós vemos, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós experimentamos, não é o mais real. Há coisas mais reais do que isso. Nós vivemos dentro de um espaço chamado tempo. E esse tempo está dentro da eternidade, que a maioria de nós não consegue atingir. E todos nós, dentro deste espaço de tempo, passamos por momentos da vida. Muitos momentos da vida. Alguns de nós dirão assim, uns altos e outros baixos. Uns alegres, outros tristes. Não é? Todos nós temos momentos da vida. Antes de mais, vamos ler a palavra do Senhor. Romanos 4, vamos ler versos 16 e também 17. Aleluia. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé, que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. O deixe entrar. Deus, o que é que está a dizer aqui na sua palavra, através dos escritos do apóstolo Paulo à igreja de Roma? Que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Deus chama à existência aquilo que não existe. E onde é que isto se passa? Isto passa-se no espaço de tempo em que cada um de nós vive. É tão interessante. Nesta frase, primeira frase, diz: é a razão porque provém da fé. A razão. Depois continua a dizer: a fim de que seja firme a promessa ou a palavra de Deus. Perante, mais abaixo, verso 17, perante aquele no qual creu. Quantos crentes estão aqui? Crentes. E dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem. Quantos de nós, neste espaço da eternidade que nós chamamos tempo, já experimentámos altos e baixos?
alegrias e tristezas. Quantos de nós já pensou o que é que isto tem a ver comigo? Mas Deus, para cada um de nós, tem um plano. E num plano há um processo. E no processo há um propósito. Ninguém alcança o propósito se não passar pelo processo. Amém. Amém? Amém. Nós não conseguimos ver um prédio ser construído assim, num estalar de dedos. Não, leva tempo. Leva tempo. A nossa vida também leva tempo. Nós nascemos. Começámos a chorar, a refilar. Logo aí. Começámos a reivindicar qualquer coisa que não sabíamos. Aí. E aí começámos a crescer. Aí começámos a entrar num processo de crescimento. Esta semana ouvi e agora estava a lembrar que o crescimento, para ser um crescimento como deve ser, o crescimento tem dores. Quem não tiver dores é sinal que não está a crescer. Então, quando te sentir dores, dê graças a Deus. É porque está a crescer. Amém? Há momentos da nossa vida, e por isso eu perguntei quantos crentes estão aqui. Há momentos da nossa vida em que todos nós temos a convicção que um dia, num determinado momento, nós recebemos uma promessa de Deus. Numa hora, num espaço do tempo em que nós vivemos, Deus deu-nos uma promessa. Todos nós temos esta convicção. Eu tenho a convicção que um dia, numa certa manhã, eu tive um encontro com Jesus e aí as coisas mudaram. Mas não mudaram assim, num estalar de dedos. Começou um processo. E ainda hoje, ainda estou no processo. Amém. Num determinado momento, eu recebi uma promessa de Deus. Num determinado momento, todos vocês receberam uma promessa de Deus. Todos, sem exceção, num determinado momento, no espaço que se chama tempo, recebemos de Deus alguma coisa. Sim ou não? Sim. Todos nós temos essa convicção. Porém, no passar do tempo, temos momentos em que vacilamos, duvidamos daquilo que nós recebemos da promessa. Temos momentos que recebemos a promessa e a seguir temos momentos em que duvidamos e vacilamos. Temos momentos em que há dores. Temos momentos em que há dúvidas. Temos momentos em que começamos a colocar questões. Essas dores, como eu já disse, são sinais do crescimento. Ninguém consegue crescer se não tiver contrariedades. Pode viver, atenção, mas não cresce. Pode viver de uma forma raquítica, mas não cresce. Há pessoas às quais nós dizemos, em certas situações, que são autênticos vegetais. Porquê? Porque estão raquíticas. Não cresceram. Não exercitaram.
os seus músculos e não desenvolveram as forças e as capacidades que Deus deu. Então há estes momentos em que as pessoas vacilam e duvidam e colocam questões. Depois também há aqueles momentos piores, devido à descrença, devido à desmotivação. Essas mesmas pessoas, e se calhar alguns de nós, desvia-se do propósito e do caminho da promessa de Deus. Há pessoas que, por dar cá aquela palha, começam a colocar tantas questões que começam a duvidar e a vacilar e começam a desviar o caminho. Isto é, por outras palavras mais conhecidas, começam a desviar do foco. Começam-se a desviar. Agora vou recordar-vos uma história que todos, ou pelo menos a maioria, conhece. Começamos por dizer que, a determinado momento, todos nós experimentámos receber uma promessa de Deus, sim? Pois é. Num determinado momento, um homem muito rico recebeu uma promessa de Deus. E a promessa de Deus é essa: que Deus iria fazer dele pai de muitas nações. Mas, para que... Quantos homens estão aqui? Para que haja paz, tem que haver filhos. Porque senão não são pais. Certo? Então como é que Deus fala àquele homem e diz assim: vais ser pai de muitas nações, e ele não tinha filhos? Era a mesma coisa que eu dizer à irmã Manuela, com 89 anos de idade. Imagina, isto é caricato aquilo que eu vou dizer. Irmã Manuela vai ser mãe agora. 89 anos de idade. É a idade da irmã Manuela. Alguns de vocês estão a rir. Exatamente. Foi exatamente isso que aconteceu. Deus disse a Abraão e a Sarai: vocês vão ser pais. E sabe que idade é que eles tinham? Mais ou menos esta idade que nós mencionamos. É caricato, não é? Deus deu uma promessa, não foi a uns jovens de 18 anos ou 20. Deus deu uma promessa a pessoas já com uma certa idade, avançada até. Não é, Marcelina? Por isso é que nós nos rimos. É uma situação caricata. Não é, irmão Manuel? Pois é. A promessa veio de Deus. O que é que nós acabámos de ler? Que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Deus chama à existência aquilo que não existe. Deus chamou Abraão e disse: Abraão, chega aqui. Sarai, eu vou fazer vocês pais de muitas nações. Mais propriamente dito, Abraão, pai de muitas nações. Para ser pai tem que ter filhos. E Deus disse a Abraão: vais ter um filho.
chamado filho da promessa. Amém? E quando Deus promete, Ele é fiel para cumprir. Amém? Amém. Então cuidado com as promessas que vocês receberam, porque elas vão acontecer. Amém. Não sei quando, mas elas vão acontecer. Amém. Mas, como eu disse, os irmãos vão recordar, às vezes nós, no meio deste processo, duvidamos. Será que eu ouvi mesmo a voz de Deus? Eu não estou numa idade aqui para as curvas. Como é que Deus diz que eu vou ser pai agora? Será que foi mesmo a voz de Deus? Se calhar melhor eu dar uma ajudinha a Deus. Deus, se calhar, está caquético e precisa de uma ajudinha. Eles combinaram, fizeram ali uma combinação. Está ali a criada, que é bastante mais nova, a gente vai dar aqui uma ajudinha a Deus. Se calhar é este o esquema. Pronto. E Abraão foi conhecer a criada Agar. Meus irmãos, eu quero vos dizer uma coisa. Deus não precisa da nossa ajuda para nada. Porque aquilo que Deus nos fala, Ele cumpre. Amém. Amém? Amém. Deus não precisa dos nossos esquemas, da nossa ajuda. Mas o Abraão foi lá ter com Agar e pronto, estava convencido. Pronto, Deus precisa da minha ajuda. Não. Qualquer coisa aqui que não funciona bem. Ou eu ouvi mal. E pronto. Aconteceu que com a permissão de Sarai nasce um bebê da escrava. Da escrava Agar nasce Ismael. Meus irmãos, isto agora é um desabafo, não tem nada a ver com o resto, mas por causa disso ainda hoje o mundo está a sofrer. Por causa de uma precipitação, por causa de uma dúvida, de uma questão que foi colocada perante a promessa de Deus, ainda hoje o mundo todo está a sofrer. Mas Ismael nasceu. Pronto. Abraão estava ali, já fiz a minha parte, já dei aqui uma ajuda a Deus e pronto, e está aqui o filho, o Ismael. Está feito. Aconteceu, não é? O bebê nasceu. Pronto. Porém, não se esqueçam daquilo que eu disse. Nós vivemos num espaço chamado tempo, dentro da eternidade, porque nós não podemos medir a eternidade com esta cebola, não é? E Deus disse, olha, agora chegou o tempo do filho da promessa. Hã? Sim. Duvidaste, não foi? Meteste o pé na argola. Agora é que vem. Agora é que é o tempo. Muitas vezes nós queremos apressar as coisas de Deus. Sabe? Nós não precisamos apressar as coisas de Deus. Porque Deus vai cumprir as coisas. Amém? Amém? Deus vai cumprir as coisas. Não precisamos empurrar Deus depressa. Não! Deus faz as coisas que nos promete. E chegou o momento em que Deus mudou Abraão para Abraão. E chegou o momento em que Deus mudou Sarai para Sara. E nasceu quem? Isaac. Podem dizer. Isaac. Porquê que se chama Isaac? É tão bonito, não é? Isto é uma curiosidade que eu apanhei. E os irmãos também vão apanhar.
Sarai deixou de ser Sara para que o I de Sarai passasse para o Isaac. Momentos em que nós colocamos o pé na argola, esquecendo que Deus falou, ignorando que Deus falou, duvidando que Deus falou, mas Deus acaba sempre cumprindo aquilo que Ele prometeu. Amém? Glória a Deus, sim. Glória a Deus, aleluia. Glória ao Senhor. Deus é bom e Deus cumpre com as suas promessas. Muitas vezes, neste tempo, nós metemos o pé na argola assim. Muitas vezes nós queremos ir embora, desistir, acabar com tudo. Quando foi Deus que nos deu tudo. Foi Deus que nos deu tudo. Há momentos até, meus irmãos, e eu já passei por estes momentos. Por isso, o que eu vou dizer agora, não vou falar de borda. Percebem este termo? Há momentos em que vem a palavra profética e diz: põe a tua casa em ordem. Põe a tua vida em ordem. Porque aquilo que eu falei, eu vou cumprir, diz o Senhor. Aconteceu. Todos nós sabemos que a Bíblia fala sobre colocar a nossa casa em ordem. Quando fala da nossa casa, fala da nossa vida. Muitas vezes ignoramos aquilo que Deus está a falar, ignoramos aquilo que Deus está a fazer, e precisamos que Deus, pela sua misericórdia, pelo seu amor, diga: põe a tua casa em ordem. Há um relato em que um rei recebe a visita de um profeta, que o profeta diz: põe a tua casa em ordem. Põe a tua vida em ordem. E o rei, intrigado, diz que se vira para a parede e começa a falar com Deus. Depois de ouvir aquelas palavras, porque a frase não termina aqui. A frase é assim: põe a tua casa em ordem, porque vais morrer. Porque vais acabar. E o rei vira-se para a parede e começa a questionar Deus: mas porquê, Senhor? Porquê, Senhor? Eu sempre fiz o que é reto aos teus olhos. Eu sempre fui justo diante de ti. E enquanto o rei está a orar, a falar com Deus, Deus fala ao profeta que estava a sair do palácio e diz: o profeta, volta atrás. Porque a palavra que tu deste, agora vais dar outra. Meus irmãos, está aqui um poder do Espírito Santo tão grande. Vocês não, eu não sei se vocês sentem, mas está aqui um poder de Deus tão grande. Glória a Deus. O profeta voltou atrás. E as palavras que o profeta tinha para o rei novamente: vou-te dar mais 15 anos. Uma segunda chance. Deus te ama tanto que prefere te perdoar do que te perder. Eu vou repetir. Deus prefere te perdoar do que te perder. Deus te ama tanto que te dá a segunda chance. Tu que estás a assistir este vídeo, quero te dizer que Deus te ama tanto que prefere
perdoar do que te perder. Amém. Aleluia. Venha a Ele. Não duvides. Não vaciles. Venha a Ele. Fala com Ele, como o rei Ezequias falou. A verdade é que Deus sempre cumpre as suas promessas. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Abraão e Sara receberam o filho da promessa porque Deus é fiel. Vamos todos dizer: Deus é fiel. Deus é fiel. Em todas as áreas da minha vida. Deus é fiel. Deus tem uma aliança com o seu povo, com a sua igreja, com cada um de nós. Então, se Deus falou a cada um de nós, Deus vai cumprir. Amém. Amém. A resposta do esquema humano é sempre antagónico à promessa de Deus. Amém. Traz sempre problemas. Hoje nós temos uma guerra entre muitas no mundo por causa deste problema, desta precipitação. Quando nós duvidamos de Deus, sempre vamos colher as consequências. E o mundo está a colher as consequências da precipitação de Abraão. No entanto, e isto é bom de frisar, no entanto, Deus, ainda assim, imaginem o raciocínio de Deus em comparação com o nosso raciocínio. O nosso raciocínio diria: falhaste? Tchau, acabou. Não. Deus tinha uma promessa. Contudo, Deus cumpre essa mesma promessa, apesar dos erros, apesar dos desvios, apesar, como muitos dizem, das encrencas. Deus cumpriu essa promessa. Porque Deus tem uma aliança com o seu povo. Deus tem uma aliança com cada um de nós. Deus estende a sua misericórdia para cada um de nós. Aleluia! Glória a Deus. Nós, para encerrar, nós estamos a viver num tempo dentro da eternidade. E dentro deste tempo, Deus nos capacitou, Deus nos habilitou como pessoas, como servas de uma nova aliança. Não uma aliança passageira. Uma aliança nunca pode ser passageira. Porque uma aliança é um círculo. Isto é, não tem princípio nem fim. Aquilo que alguma vez no espaço do tempo é quebrado, não foi aliança. Eu vou explicar melhor. A aliança é eterna. Aquilo que não é eterno não é aliança. Amém? Amém. Nós somos servos, ministros de uma nova aliança, de um novo pacto, de um novo compromisso de vida. Deus nos tem capacitado para vivermos neste tempo comprometidos com a promessa de Deus. Deus nos tem capacitado para vivermos de glória em glória, de vitória em vitória.
para não desistirmos, para não vacilarmos. Aconteça o que acontecer, nós vamos caminhar para a frente, segundo o propósito que Deus tem determinado para cada um de nós. Amém? Amém. Nós somos ministros de um novo tempo, porque o antigo tempo já passou. O antigo tempo já passou. Nós vínhamos a conversar. Na eternidade de Deus só existe agora. Na eternidade de Deus só existe agora. Então Deus nos capacitou para agora vivermos segundo o seu propósito, segundo a sua aliança. Deus nos tem capacitado. Na antiga aliança era derramado sangue uma vez por cada pessoa. Na nova aliança, uma vez por todas, foi derramado sangue. O Senhor Jesus Cristo foi à cruz do Calvário para derramar o seu sangue por todos aqueles que o aceitarem como Senhor e Salvador. Amém. O sumo sacerdote, como diz o escritor aos Hebreus, derramou sangue para todos e por todos e para sempre. Amém. O sacerdote da antiga aliança vivia segundo os sacrifícios momentâneos dentro daquele tempo. Nós vivemos por causa do sacrifício eterno do Senhor Jesus. Todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos povo de Deus, porque nós vivemos na nova aliança. E por isso nós costumamos dizer, este é um novo tempo de revelação, em que nós estamos a entender melhor aquilo que Deus é. Deus tem falado ao seu povo. Deus tem falado à sua igreja. E Portugal vai ver aquilo que Deus tem falado. Amém. Porque as promessas de Deus, elas vão se cumprir na igreja em Portugal e no mundo inteiro. Amém? Amém. Vocês creem nisso? Amém. Amém? Amém. Deus é fiel. Amém. Então não fique preso aos condicionalismos deste tempo. Como um antigo homem de Deus, que já partiu para a glória, ele diria, nós vivemos noutra dimensão. Paulo escreve aos Efésios e também diz, por outras palavras, que nós vivemos noutra dimensão. Devemos estar conscientes da dimensão que vivemos mesmo. E tudo vai correr diferente quando nós tivermos esta consciência. Esta consciência que nós só estamos aqui de passagem, mas nós vivemos noutra dimensão. A Bíblia diz que eu e você estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, se estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, diz mais, acima de toda a potestade e poder, acima. Por que é que você se queixa? Por que é que duvida? Por que é que vacila? Quantos são filhos de Deus aqui? Fique de pé. Pode ficar de pé. Você crê que é filho de Deus? Se você crê que é filho de Deus, diga, eu sou filho de Deus. Eu sou o que a Bíblia
Bíblia diz que eu sou. o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Porque eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Porque eu sou filho. Eu não sou bastardo. Eu sou filho de Deus. Amém? Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus.